E aí, tudo bem? Oi, Cida, que beleza! Mais um Café com Fé. E hoje com o tema, nesse mês especial de maio. Fala pra gente, qual vai ser o nosso Qual tema da será? nossa Quem conversa? será? Quem será? Acho que todo mundo já adivinhou, Não, hein? hoje nós vamos conversar um pouco sobre a grande importância de Nossa Senhora nas nossas famílias. A nossa rainha do lar. Isso, Rainha nossa do céu e da terra. mãe, né, que cuida das nossas casas, da nossa vida. Isso. Todo amor que Maria tem por nós, a gente não consegue retribuir. É verdade. Então a gente hoje vai fazer essa pequena homenagem a ela, conversando um pouquinho sobre ela. Nesse mês de maio, né, Cida, que é Nós preparamos para a gente Pentecostes, fala mês que muito, vem. né? Todo mundo fala muito que é o mês das mães. Exatamente. E não tem como não associar, né? E que é o mês de Maria, né? Porque ela é a nossa mãe. Mãe querida, né? Então, Magda, então a gente podia começar entregando a nossa partilha Vamos. ao Senhor, né? Senhor, nós queremos te agradecer enormemente pela tua presença aqui no meio de nós, pelo carinho que sempre tens por nós e hoje com a presença luminosa de tua mãe, Senhor. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, bendizemos e glorificamos e te pedimos, envia o teu Espírito Santo sobre nós. Estamos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, quando você recebeu essa inspiração do Senhor para nós conversarmos hoje sobre Nossa Senhora e todo o seu caminhar junto com as famílias, no primeiro momento Senhor, mas o que nós falaremos? E imediatamente o Espírito Santo nos socorre, né? Sim. E trouxe para nós esses momentos de Nossa Senhora importantíssimos, onde ela nos, quer dizer, todos foram importantes, mas em relação às famílias, momentos em que ela nos ensina sem estar dando aula. Sim. Ensina com o seu olhar, com os seus gestos, com o seu comportamento. Isso. Ela é aquela mulher que fala pouco. Cida, você tem que aprender tanto, Cida. Fala pouco, mas fala certo e na hora exata, né? Sim. E a gente estava ali agora se lembrando, né? Quando ela perde seu filho na caravana. Como é que foi aquela história, né? Antes da gente entrar nessa história, não é, Cida? A gente precisa lembrar que estamos ainda comemorando esse momento de Páscoa, lembrando da ressurreição do Senhor, né? Lembrando e principalmente vivendo. E aí não tem como não associar a Mãe Santíssima a todo esse processo que a gente vive, porque a gente vive com ela também. Exatamente. E naquela expectativa, né? Da chegada de Pentecostes, né? Ela que é a mãe de Pentecostes, e que é cheia do Espírito Santo, e a gente está nessa caminhada junto da nossa mãe igreja também, né? E aí é essa inspiração que o Espírito Santo nos trouxe, né? E aí quando a gente lembra daquele momento que Jesus, né, sai da caravana, né? E Maria e São José, né, estavam na caminhada separados, que naquele momento era, né, a questão de cultura. Isso. E quando eles se dão conta, né, depois de 3 dias, né, da falta do seu filho Jesus, e aí buscam voltar, né, o que aconteceu, buscando procurar. Imagina, uma mãe, naquele momento ali aflita, um pai também, né, na figura de São José, aflito com a perda do seu filho ali, né? E ao tanto procurarem, acharam aonde? Falando das coisas de Deus. Das coisas de Deus. Mas eu acho lindo o que Maria diz para ele naquele momento, né? Sim. Porque se é teu filho, se é o meu, imagina uma arte dessa. Só tentar se colocar no lugar, né, Cida? A gente ia ter uma descarga de adrenalina ali imensa, né? E Maria só diz para ele, né? Meu filho, eu e teu pai estávamos em aflição por você. A sua procura. Sim. Então ela não diz estávamos em desespero, né? Ela não diz estamos aborrecidíssimos, nós estamos em aflição. Sim. Isso eu creio que é um grande ensinamento que ela dá pra gente, porque na nossa vida que vai se desenrolando, quantos momentos a gente fica em grande aflição? Verdade. Coisas que, não, às vezes não é o filho que some, mas às vezes são coisas, pessoas que somem ou que e as preocupações, mesmo, né? Do dia a dia. Então ali eu vejo
a moderação. Sim. E ela faz essa E pergunta, a firmeza, né? Segurando as emoções muito, né? Porque o coração dela deveria estar bastante aflito. Isso. Né? E aí ele fala, estava cuidando das coisas de meu pai. E ela não entende todo o contexto, né? E ela guarda no seu coração. Né? Quanto a gente precisa desse aprendizado da nossa Mãe Santíssima. Guardar no coração aquilo que a gente não entende ainda no primeiro momento e entregar a Deus, né, Cida? Essa compreensão ela vem muito da nossa confiança em Deus. Sim, da fé. Que é a confiança, né? Sim. Se a gente tem essa confiança em Deus, a gente vai guardar no coração, por mais dolorido que seja aquele momento. Sim. A gente não vai blasfemar, a gente não vai praguejar. A gente pode até chorar, pode até sofrer, mas aos pés da cruz. Né? Tem aquela música belíssima, né? Chorar aos pés da cruz. Então, eu vejo esse momento um grande ensinamento. Outro também, está me ocorrendo agora, quando ela apresenta o seu filho, o Jesus, né? Uns 8 dias, andamos um pouquinho para trás, e ela recebe aquela frase, né? Aquela profecia, que uma espada iria transpassar o coração dela. Ela confiava na profecia, então ela sabia que aquilo não era uma coisa qualquer. Mas ali não era, ela poderia ter fugido aquela hora, poderia ter, oh meu Deus, se desesperado. Pois é. O que vai acontecer? E é muito do que a gente faz, sabe, Cida, enquanto mães, né? Enquanto donas de casa, enquanto profissional, muitas vezes, diante de uma situação inusitada, diante de uma situação que atravessa e vem, né? E a gente fica muito assim, pânico, né? Exatamente. A ansiedade bate, a tristeza também junto da ansiedade aparece, e aí vem o desânimo, e o quanto a gente precisa aprender, né? Ter esse olhar, né? Porque eu não sei, você, profissional, vai me responder melhor. A pessoa entra num pânico, não é que seja uma coisa inesperada, porque, não é? Sim. O que é permitido, tenha, mas o que se pede é que tenha controle. Se lembre, né? Se lembre. Lembre desse momento, né? Eu preciso guardar. Para que a gente, né? A gente aprende, a gente ouve falar de Nossa Senhora, vive muitas vezes estudando. A devoção, a devoção, se emociona diante dela, mas aquilo não é para nos emocionar, é para nos ensinar. Né? Então, Maria sempre dando esses toques, né? Silenciosos, mas profundos, né? E com a família, né? Sim, naqueles momentos delicados na nossa casa, né? Onde muitas vezes a gente não sabe muito, né? O porvir, nem o que fazer, porque muitas vezes já o que está ao nosso alcance a gente já fez, né? Utilizou todos os recursos possíveis, né? Daquilo que nos cabia. E aí é o momento de, enquanto a gente também faz o que nos é possível, a gente lembrar, né, desse exemplo da nossa mãe, né? De entregar no coração e de junto com ela também ali e com Jesus, porque onde a mãe está, Jesus, nosso Salvador, ele está junto, né? E vice-versa, né? Onde Jesus está presente, a nossa Mãe Santíssima também está. Então, lembrar, eu não estou sozinho. Eu não estou caminhando aqui tentando resolver uma situação difícil com meu filho, com meu esposo, ou no trabalho, sozinho ou sozinho, né? Eu estou aqui na presença de Jesus, de Maria Santíssima, e pedir essa intercessão dela, né? Porque a gente precisa falar as nossas orações, né? Não só guardar no coração, também, porque ela ensina isso a gente, no silenciar, mas ela ensina também, né? A gente sempre vê muito, né? Nossa Senhora com as mãos juntas, né? É um símbolo da sua perseverança, né? De oração, de entrega, de confiança total, né? Em Deus, na missão ali, que ela muitas vezes não sabia qual seria, mas que ela estava ali, eis-me aqui. Você disse uma coisa, ela não sabia o que seria, interessantíssimo, né? Porque nós não sabemos o nosso amanhã. E às vezes bate na coisa, mas Maria, ela era igual a gente. Ela também não sabia o amanhã. Sim. A única coisa que ela sabia é que ela era uma escrava do Senhor, ela era uma serva do Senhor, né? E o Senhor não nos faz escravos para ser o
nosso algoz para nos botar no tronco, né? E nós não somos escravos dele, é obrigatório, nós somos por livre, espontânea vontade. Sim, por amor. E por amor. Por entrega. Ali, né? E a Nossa Senhora sempre medianeira no meio das famílias. Acontece, né, muito dentro das casas, não em todas, mas em grande parte, desavenças, né, entre os pais, entre os filhos, entre os irmãos. E se pararmos um pouco naquele momento, deixa eu me explicar melhor. Acontece de repente um furacão na tua vida familiar, né? E um para lá, outro para cá, outro para lá, outro para cá. Se você pede a Deus, pede a intercessão de Nossa Senhora, para você, não é calar a boca, não, mas mais do que calar a boca, para você deixar aquilo escoar de você, para você poder ver que ali naquela situação de gritaria, de desarmonia, de traição, do que queira que esteja acontecendo, tem a influência do inimigo. E o inimigo tem o pavor de Nossa Senhora. Verdade. Isso não é superstição, muito diferente de superstição, tá? Isso não é crendice, isso é realidade. Sim. Então, clamar o nome de Nossa Senhora com piedade, com certeza, né? Porque a família, a gente vem falando esses meses todos, né? Ela é um dom de Deus, é um presente de Deus. E por isso ela desperta tanta ira no inimigo. Sim. O inimigo, ele não vai atacar aquele que já é dele, né? Ele vai entrar na família e buscar o mais fraco, o mais sensível, o mais doente, o mais indeciso. Então, clamar a presença de Nossa Senhora. Você falou agora, né, sobre isso e me veio forte, né? A gente sabe que tem várias devoções marianas, né? E consagração também. Mas a que a gente mais escuta agora, né? Porque está mais falada, é a de São Luís Maria, né? Montfort. E a gente tem o Tratado da Verdadeira Devoção. Conheço. Quem fez a consagração aí, os nossos irmãos e irmãs vão lembrar, né? Então, assim, e ele fala no tratado, né, bem no início, porém, ele cita isso, né? Porém, inimizade entre a mulher e a serpente, né? E quanto a gente tem que lembrar disso, né? Que somos filhos, né? E sendo filhos, né? E lembrar que ela pisa na cabeça da serpente, né? Que foi o que você falou. Então, assim, lembrar e trazer isso no nosso dia a dia. No nosso coração com muita firmeza, né? Sim. Porque a nossa primeira tendência é resolver com os nossos próprios recursos, né? É falar, é falar para o filho, ou para filho, para o marido, sei lá, onde o foco da desavença. Falar, apresentar nossas razões que são verdadeiras, mas vamos deixar um pouco o Senhor falar através de nós, e às vezes Ele vai dizer para nós, para um pouquinho. Muito, muito lindo isso. A presença de Nossa Senhora nas famílias, ela não se resume só a ter uma imagem, a ter uma foto, ela se resume mesmo a ter um coração mariano. Sim. E um coração mariano é esse, né? Aquele que ouve, aquele que vê a injustiça ao seu lado, luta contra essa injustiça, mas não se desespera. Entrega muito com confiança. Deus, com confiança. Porque me emociona muito ver Maria dar o seu primeiro sim lá na visita do anjo. Verdade. E ela vai dar o sim definitivo aos pés da cruz de Jesus. Ela não abandona em nenhum momento a caminhada de Jesus, a cruz, ela não abandona. Quando ela não pode tocá-lo, ela olha para ele. E ali ela diz assim, você não escuta uma palavra de blasfêmia, uma palavra, poxa Senhor, entreguei minha vida por ele. E olha, ela vai até o fim, né? Eu acho que Maria está dizendo para nós que estamos aqui hoje, falando sobre ela, vá até o fim. Sim. Ame até o fim. Ame. Porque é essa vontade de Deus, né? E o que toca o meu coração, Cida, antes da gente ler aqui a palavra que a gente hoje com carinho, né? O Espírito Santo nos suscitou assim para trazer, para a gente conversar. Quando você falava, né, do sim dela também na cruz, naquele momento ali, né, que para ela deve ter sido, né, muito doloroso. Nossa Senhora!
E aí eu penso, né, que hoje eu estava fazendo essa reflexão, assim, antes de vir, né, nos nossos cansaços, no nosso dia, né, isso é bastidores também, né, trazendo um pouco aqui, né. Gente como que a aqui gente. Tá tudo arrumadinho, mas ó, é luta, né? Gente como a gente, Então, assim, a história ainda está em curso, sabe? Isso veio forte no meu coração. Não tem um fim, né? E Deus tá nas mãos dele essa história. Não saiu das mãos do Senhor, a nossa história, né? Junto dele. Exatamente. E a mãe do Senhor, ela aparece. Aí isso, eu lembrei de Apocalipse, que eu não vou lembrar o número agora, mas ela aparece ali, né? Em Apocalipse, né? Na visão de João. E aparece a mulher, exatamente, né? Ou seja, ela estará conosco sempre, né? Sempre. E isso ainda está em curso, né? A nossa trajetória com ela, com o Senhor. Então, essa eu acho que é a esperança, sabe? Isso fica forte para mim. Eu não sei se isso fica no seu coração. Sim, claro. Né? Que às vezes a gente vê tantas notícias, né? Exatamente. Então, assim, coisas que, né? E nós estamos falando agora, para muitas mães estão nos acompanhando com a gente, né? Exatamente. E as mães e os pais também, lógico. Sim. Mas as mães, elas trazem em si esse detalhe de Maria, de não desistir, não desistir. Aqui entre a minha casa e a nossa paróquia tem uma delegacia. E nos tempos que eu andava bem, né? Eu ia a pé da minha casa até... E o nosso grupo de oração era às quartas-feiras. Era e é às quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, naquela época, tinha visita ali para as famílias visitarem os detentos que ficavam, né? E eu me emocionava demais ali quando eu passava. Eu via aquelas mães, ou eram mães, ou eram irmãs, ou eram avós, mulheres. Todas, algumas com um embrulhinho, parecia que era um bolinho, uma coisinha, mas todas, ninguém assim gritando, desesperada contra o filho ou o marido, na expectativa de vê-los. Quantas vezes eu chegava já lá na igreja com aquilo no meu coração. Gente, uma pessoa saber que o outro errou, está preso justa, não era injusta às vezes, na maioria das vezes, e ela não o abandona. Não desiste. Não desiste. De estar ali isso com tem a presença. Um pequeno nome, amor, né? É isso aí. Esse nome é amor. E nós vemos Maria exercendo esse papel de cuidadora, de amiga da família. A gente vê isso muito claro, a gente nem precisa abrir a Bíblia agora, mas em Lucas 1, 39 a 43, quando ela já tinha dado sim, sabendo que sua irmã Isabel, irmã não, prima. Mais velha, estava grávida. Eu nunca fui lá, mas quem já foi a Jerusalém conhece esse caminho, que é bem longo. Entre a casa dela e a casa de Isabel era um caminho perigoso, tinha saltos, era deserto. E a palavra nos diz assim, Maria saiu apressada. Ela não foi empurrada, ela não foi chamada, ela foi. Ela saiu apressada porque ela queria cuidar do outro. Ela teve uma iniciativa de servir. Não tinha celular para Isabel ligar. Maria, vem até aqui, né? Nem Uber, né? Para facilitar o caminho. Uber, né? Talvez nem sapato bom. Sim. Viu? Agora ficou bonito. Mas ela teve a iniciativa e ninguém seguraria Maria. Imagina, ela tinha passado por aquele impacto do aviso. Que seria a anunciação do sim. Seria a mãe do Jesus, do Senhor. E vai. Bom, essa disposição, nós já falamos isso num dos encontros aqui, de você buscar o outro que está precisando de você antes até dele te pedir. A prontidão no servir. Né? E ela vai. E como as distâncias eram enormes, ela ficou lá 3 meses. Provavelmente foram 3 meses de muita alegria entre as duas. Ela ajudando a prima, que era mais velha, partilha mesmo. De partilha. E uma coisa interessante, que quando ela chega ali, acontece, né, o primeiro Pentecostes, que Isabel proclama, né, que o menino treme no seu ventre, o filho dela, o João. Ali, entre Maria, João e Isabel, vem a descida do Espírito Santo. Então, vamos gravar isso bem na cabeça. Ali, Maria, plena do Espírito Santo.
Então, quando nós saímos da nossa concha e vamos ao outro, às vezes a gente vai num telefonema, às vezes a gente vai numa visita, às vezes a gente vai, sei lá, acompanha a pessoa num médico. Num sorriso. Mas a gente acompanha a pessoa num médico. São as grandes e as pequenas coisas. Né? Exatamente, nós já falamos até isso uma vez. Sim. Acontece um derramamento do Espírito Santo sobre nós. Sobre nós e o outro que é beneficiado. Então aqui está mais uma aula do que é ser família sem dar aula, sem dizer, estou dando uma aula, não sou professora, não. Uhum. Ela viveu essa aula. Saio da minha casa, quer dizer, naquela hora ninguém podia prender ela. Ela já estava cheia de... Você agora, ai meu Deus, estou com tantos problemas. Não, e gestante, né, também de Jesus ali, entendeu? né? Ela sai, ela vai, e o interessante é a palavra apressada. Sim. Porque para socorrer temos que ter pressa, para atender. Então é ali Maria dizendo para nós, desculpa, viu, mãe, eu vou falar, olha para a tua família, te apressa. Sim. Às vezes aquele que está lá caladinho, quietinho, parece ter problema, te apressa, olhe mais para ele. Sim. Te aproxima mais. A gente não precisa atravessar, às vezes, o Rio de Janeiro inteiro. Basta atravessar da sala para o quarto. Sim. Né? E quanta coisa acontece dentro de uma casa em que a gente não percebe. Não é porque o outro seja um bom enganador, não é porque a gente é um mau observador. Sim. A gente só observa para criticar, para apontar, mas que a gente observar. Qual é a falta que essa minha cunhada está tendo? O que está faltando? Ela é tão agressiva. A gente só vê esse lado, né? Quando eu começo a me perguntar, o que está faltando nela? Será que é uma palavra de carinho? Será que é um cuidado? Eu penso, Cida, assim, como eu posso servir. Exatamente. Né? Porque me preocupa um pouco também o outro lado. Né? Quando você falava, eu lembrava, né? Porque às vezes o que a gente encontra muito nas famílias, né? E a gente, dia a dia mesmo, né? Se não cuidar, a gente entra nesse processo também, né? Incluindo a gente aqui, né? De muita pressa também, sabe? E aí eu tomo uma posição também nos espaços em que eu frequento, inclusive na minha família, de ter que tomar frente de tudo, de tentar resolver tudo, é tudo comigo. E aí, né? Então, assim, o apressar em servir melhor naquilo que é a necessidade que eu percebo ali, mas lembrando, exatamente, lembrando da entrega que a gente falou, da oração, lembrando também que eu estou ali, mas que eu preciso da orientação do Espírito Santo para também, às vezes, não atravessar, né? Exatamente. Porque as pessoas, às vezes, se atropelam muito também. E aqui a gente não está falando de atropelo em nenhum momento. Nada disso. Né? Pelo contrário, a gente está falando desse servir, né? A medida exata. Exatamente. Porque você vê que ela ficou 3 meses, ela não ficou os 6 meses que faltavam para ganhar assim. Ela ficou 3. Sim. Porque 3, no discernimento de Nossa Senhora, já era o suficiente, ela já tinha ajudado, mas também tem aquela hora que eu já estou demais, né? Exato, né? É a medida de todas as coisas, né? Porque a gente vive num mundo muito apressado, muito para ontem, né? E muito as pessoas se atropelando e às vezes querendo até auxiliar alguém da família ou dentro de casa, mas assim, passando também de alguns limites. Né? Isso não é possível, e aí também acaba indo para um outro extremo, sabe? Aquela coisa que a outra pessoa não suporta nem mais ouvir a voz da pessoa, né? De tanta insistência, de tanto... E aí ter esse cuidado também. Respeito também, respeitar o limite do outro. Ter esse cuidado, né? Ter essa percepção de que eu posso acessar o outro, mas não para atender uma necessidade minha, mas talvez para realmente estender a mão, né, de uma forma que eu possa de verdade auxiliar. E muitas vezes é calar. Depois que eu já falei, que eu já fiz. Agora é hora de parar. E orar. E orar e aguardar. O que não pode ficar é indiferente. Sim. Não é? Ficar indiferente. Você está percebendo que uma pessoa dentro da sua casa, da sua família, está murchando. Vamos usar essa palavra. Né? Está murchando. Está desanimado. Nos olhos. Isso. Não adianta ficar, o que você tem, porque não vai dizer, não tem nada, não tem naquele... Às vezes nem sabe o que tem, né? Mas é mostrar a presença, né? Estou ali, estou junto, né? E a gente vê
passagem linda de Maria. Vamos agora poder abrir a Bíblia? Vamos. Vamos A minha já está abertinha aqui, vamos dar tempo para os olha. nossos irmãos também abrirem. Vamos. Evangelho de São João, capítulo 2, Isso. E deixa eu colocar meu binóculo. versículos de 1 a 5. Isso. Vamos lá. As bodas de Caná. Quer ler? Pode ler. Obrigada. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Amém. Amém. Isso é que se chama responder uma pergunta com uma resposta que aparentemente não tem nada a ver, né? Sim. Ele faz... O que você me conta daí? Nossa, é tanta coisa. Vamos começar aqui, assim, do que mais toca o meu coração sempre. Tem muita coisa importante, mas o que mais toca o meu coração é isso, esse último versículo, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Então, assim, é para além do meu pedido, é para além do meu desejo, é porque é a conciliação do nosso coração, da nossa vontade com a vontade do Senhor, né? E o quanto a gente se debate muito, se atropela muito na vida, porque a gente fica insistente ali, né? E esquece de lembrar desse versículo realmente, né? Tá, Senhor, o Senhor já me ouviu, eu já falei, né? O Senhor sabe da minha situação, mas qual é a tua vontade? Que possa ser feita a tua vontade. É um ato de coragem também, viu, Cida? Eu, pelo menos, experimentei já isso várias vezes, sabe? Na minha oração, né? Em várias situações pelas quais a gente já passou no sentido de família. E aí eu tava ali na oração, né? Até que em algum momento, mas e se isso que eu tô pedindo, que eu tô, né, implorando aqui para o Senhor, pela intercessão da nossa Mãe Santíssima, e se não for vontade de Deus? Né? E aí a gente tem que ter essa coragem, né? Então, Senhor, se essa for a sua vontade, amém. Mas se também não for, que seja feita a sua vontade. Amém também, né? Agora é difícil, não é? Bastante, né? Quando ela diz, fazer tudo que ele vos disser, porque em seguida Jesus diz uma coisa inusitada, né? Ela pede vinho e ele manda encher talhas de água. É isso que você está dizendo. Na nossa vida acontece muito isso. A gente pede uma coisa e ele vem com outra proposta. Sim. Porque a proposta do Senhor é que é a nossa, vem para a nossa salvação. Aquela outra não seria, né? Então a gente vê uma coisa também que me chamou muita atenção. Agora aqui nem é falando de Maria, falando um pouco de Jesus. Ele com uma missão extraordinária. Ele veio para nos salvar. E ele arranja tempo para ir numa festa de casamento. Sim. O que ele está dizendo ali para gente? Distraia-se, participe, conviva. Celebre com aqueles que são importantes para você. Porque senão a gente fica naquela ranzizice, né? Amargurado e reclamando e murmurando. E, na verdade, tem momento para tudo. Para tudo. Ele no que ele vai... porque Jesus veio para estar com as pessoas. Sim. Né? Não veio para viver numa bolha. E ele está ali, né? E a gente supõe, né? Que fosse assim muita alegria. Porque Maria, por estar já viúva, né? Pelas leis daquela época, o seu primeiro conselheiro, o seu primeiro arrimo era o filho, né? Provavelmente dizem algumas passagens que ela o convidou. Eu achei muito interessante quando eu pensei nisso. Ora, veja, às vezes a gente não tem tempo. Hoje eu estou sem tempo, hoje eu não posso, porque eu não posso nem na tua casa, eu não posso ligar para você. Menina, eu queria até te ligar, mas eu não tenho tempo. Não, o tempo a gente organiza ele, né? Posso poder hoje, vou poder amanhã, né? Quando a gente tem prioridade, não é, Cida? Quando a gente coloca a gente fala no plural as prioridades, mas na verdade é a prioridade, né? Daquele dia, pelo menos. Quando a gente se propõe, aí a coisa toma um outro rumo. Porque naquela cultura, a falta de vinho era uma agressão aos convidados. Numa festa de casamento que durava... Nossa, dava tempo até do casal desistir, né?
Então, quer dizer, olha aí outra vez a Maria cuidadosa. Sim. Sim. A Maria que se antecipa. Sim. Sem ser intrometida, né? Aquilo que você falava naquela outra hora. Porque a diferença entre a gente ajudar e a gente querer dominar a situação é muito diferente, né? Sim. A mãe quer ajudar a filha que se casou é uma coisa. Agora ela querer ensinar a filha como é que deve cuidar de uma casa, como é que deve cuidar do marido, aí já é intromissão, né? Ela tem que saber se organizar. Mas isso fica para o curso de noivo. É verdade. Então, a falta de vinho era uma situação de emergência. E aí eu vejo aqui novamente isso, né? As situações de emergência, clamar pelo socorro de Nossa Senhora. A intercessão. Pela intercessão. Isso. Que ela imediatamente vai. Quantas vezes ela deve ter dito, filho, olha lá, o vinho dela está acabando. Ela precisa ali do vinho novo, né? E do melhor vinho, que depois a gente continuando a ler, né? E isso é falado aqui também, né? Nossa, geralmente deixa para o final o vinho menos bom, né? Mas aqui não, aqui foi ao contrário. Para o final veio o vinho melhor, né? Que o que vem das mãos do Senhor é o vinho novo, é a vida nova, é a ressurreição e é o melhor. Mesmo a gente tendo dificuldade de enxergar isso num primeiro momento. Aí dá uma esperança, né? De saber que ainda vem vinho bom por aí. Opa! Né? Dá para chegar aos 100, né? Precisamos cuidar do vaso de barro, né? Porque é de barro e muitas vezes está ali com aquela aguinha meio paradinha, né? Meio michuruca. Né? Então, aí a gente tem que lembrar, opa, né? O meu Senhor é um Senhor vivo. Quando a pessoa... Isso a gente vai falando aqui para te lembrar, né? Quando vem aquela vontade de desistir da vida, desistir... Não, lembra, ainda falta coisa boa para você. Sim. Clama a intercessão de Nossa Senhora. Tem vinho bom para chegar. Pede o vinho novo. Pede o vinho novo, né? E porque a gente vai vendo que ela confiou tanto no filho dela, que ela diz, faz tudo o que ele vos disser. Essa é talvez uma outra lição que ela nos dá. Sim. Confie de olhos fechados no meu filho. É a entrega, né? É a experiência de... E ela, Nossa Senhora, todo momento, ela dá esse exemplo muito forte para a gente, né, Cida? De total entrega nas mãos do Senhor, né? Aos planos do Senhor para a vida dela. Porque quando vem um trauma na nossa vida, né? Se a gente estiver despreparado, espiritualmente, a gente pode falar, mas por que eu? Coloco comigo. Uma pessoa, aí começa a enaltecer seus próprios méritos, né? Sou uma pessoa boa, que faço isso, vou à igreja, blá, 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 blá. Para quê? Não é por quê? Para que isso está me acontecendo? Para quê? Porque ainda vem vinho bom aí. Sim. Vem reconhecimento. E às vezes a gente acha que vinho bom, naquela determinada situação, é isso assim. Mas o vinho bom que o Senhor quer nos dar é outro. E a gente tem que esperar em Deus. Esperar com calma, né? Porque outra lição que Nossa Senhora nos dá é a submissão. Diferente de ser uma pessoa menor. Sim. Porque na nossa vida cotidiana, né, ser submisso a alguém não é bom. Enfim, submisso a pessoas. Ser submisso ao Senhor é importantíssimo. Sim. E ela se submeteu quando ele disse, ainda não é chegada a minha hora. O que eu achei interessante é que aqui é um jogo dos dois, que ele falou, ainda não é chegada a minha hora. Mulher, aí a gente sabe que era um modo coloquial de se falar, né? E ela, como se ela não escutasse ele falar isso, ela vira pro coração, faz o que ele vos disser. Quer dizer, os dois jogaram assim um com o outro, né? Bonito também isso, né? Muito. Bonito também, né? Porque às vezes o Senhor diz pra gente, filha, ainda não chegou a hora de eu fazer isso que você está me pedindo. Né? Como se o meu coração dissesse, mas eu vou fazer tudo que o Senhor me disser. Aí só vai sair coisa boa, né? E se a gente vai falando de Maria, a gente vai chegar também em Atos dos Apóstolos. Sim. Nós estamos chegando no mêsinho de Pentecostes, né? E a gente chega lá em Atos dos Apóstolos. Eu vou abrir aqui, não precisa... É só um versículo. Se quiserem abrir, é Atos dos Apóstolos 1,
versículo 14. Todos eles, quer dizer, todos os apóstolos, né, os discípulos, perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então, olha, ela agora não está naquela família de Nazaré. Ela agora está na grande família que somos nós, a família do Senhor. Aí é lindo demais, porque ele dias antes tinha dito lá na cruz: mulher, esse aí é teu filho, esse aí é tua mãe. Então, nós somos a família do Senhor. E ela vê aqueles homens, aqueles apóstolos, né? Estavam muito assustados com a morte de Jesus, com medo. Sim. Viviam trancados, aí no cenáculo mesmo eles estão fechados, né? Sim. E o que veio no coração de Maria? Encorajá-los a perseverar. Porque se eles não perseverarem, a obra do meu filho vai ficar prejudicada. Sim. Maria não precisava estar ali esperando o derramamento do Espírito Santo. Lembra que a gente falou que lá na hora que ela chega na casa de Isabel, sim, ela já é cheia, do Espírito Santo. Mas ela está ali. Eu acredito que o verbo mais importante aqui, né, Cida, desse versículo é esse, né? Do perseveravam. Perseveravam em oração. E quanto a nossa mãe nos ensina que a gente possa perseverar também na nossa vida de oração, de fé, na missão que Deus nos confiou, na nossa casa, na nossa família. Você vê bem, eles não falam perseveravam nas rezas, não. Perseveravam nas orações. Quer dizer, oração, aquele momento que eu falo e escuto com meu Deus, né? Às vezes a gente fala e não tem tempo dele falar. Mas voltando aqui a Maria, né? Eles estavam, e ela estava junto ali. Sim. Em oração. Perseverante. Dando ânimo, sem dizer, sem fazer um grande meninos, vocês têm que ser corajosos. Não. Em oração. Ela não pediu um púlpito, nem um microfone. Sim. Ela deu o exemplo. Então, as nossas famílias, começar pela nossa, pela minha, pela sua, a gente deve manter esse exemplo de Nossa Senhora. Nas nossas casas. Perseverar em oração. Mas não adianta, estaria alguém dizendo, eu fico orando, mas é porque você não conhece fulano não é sempre assim. Fulano é a ovelha negra da minha casa, coitada. Isso é preconceito. Não, persevere em oração, ore por aquela pessoa mais difícil. Mas não orando, Senhor, faz o fulano ficar bom. Não. Senhor, perdoa fulano, dá a ele uma nova visão da vida, uma nova perspectiva. Perseverar em oração, mesmo e principalmente se você estiver cheio do Espírito Santo. Eu vejo aqui nesse pedacinho isso, aqueles homens reunidos. Olha ali, Maria é uma revolucionária. Ela no meio deles, ela sempre andou no meio daqueles meninos todos. Aquilo devia ser um falatório da cidade, né? Estava ali orando, pedindo, porque eles acreditavam no que o Senhor tinha dito dias antes: perseverai que descerá sobre vós a força do Espírito e tal. E ela está ali, porque como você que é mãe, como você que é mulher na sua casa, você que é pai, você que é o responsável pela sua casa, perseverar. Não é teimar, é ser teimoso, é perseverar. Eu não desisto de que obras maravilhosas o Senhor fará na minha casa. Então, e esse perseverar, né, Cida? Me vem muito isso que a gente, né, vem alinhando aqui na nossa conversa, do perseverar em oração e do estender a mão. Olha, eu estou aqui, né? Porque aí é aquela ação prática, né, que a gente precisa também lembrar, né? Que é sem atropelo, mas lembrar, né, de olhar para quem está do lado e estender a mão, né, no que for possível. Né? Conhecer os nossos limites também, né? Aquilo que você falava naquele outro parágrafo. Sim. Né? Não ultrapassar uma determinada barreira, mas isso aí que você falou. E a gente não precisa nem falar, né? O outro percebe que você está junto, né?
Então, Cida, vamos ao nosso catecismo para ver o que o catecismo diz sobre a nossa Mãe Santíssima? Vamos lá. A gente tem aqui, né, Cida, uma vasta leitura, e aí a gente fala até para os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, para depois se debruçar um pouquinho mais, porque é riquíssima a informação aqui, né, dos ensinamentos da nossa igreja, da nossa fé, mas a gente não tem esse tempo todo, né, Cida? Então a gente escolheu, né, nós escolhemos, na verdade, aqui 2 parágrafos, e aí vamos ler aqui agora com vocês. O 970 e o 975 do Catecismo da Igreja Católica. O 970 fala: a missão materna de Maria em favor dos homens de modo algum obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Ao contrário, mostra sua eficácia. Como falávamos, né? Onde Maria está, o Senhor também está, e vice-versa, né? Lê para a gente o 975. Cremos que a Santíssima Mãe de Deus, Nova Eva, Mãe da Igreja, continua no céu sua função materna em relação aos membros de Cristo. Exatamente. Exatamente. Ela está sempre intercedendo por nós, junto a Jesus. Nós que somos aí membros do corpo, né, místico de Cristo, pela Será igreja. Que a gente entendeu bem o que o Senhor queria? Esperamos que sim. Se não for, a gente retorna a semana Exatamente. Que vem, a próxima vez para falar mais um pouco, né? Então, Senhor, nós vamos nos entregando a Ti, te agradecendo mais uma vez por abrir os nossos olhos espirituais, por trazer até nós essa consciência plena do que é amar a sua mãe. A vós, Mãe Santíssima, queremos prestar os nossos louvores e agradecimentos pela sua incessante missão de nos acompanhar, de nos dirigir, de nos apontar sempre o seu Filho Jesus. Em todos os momentos de nossa vida, Senhora, quando a serpente mostra os seus dentes para nós, em forma de doenças, de falências financeiras, de desarmonias familiares, a Senhora imediatamente ergue o seu cetro e golpeia a cabeça dessa serpente. Amém. Te agradecemos, Mãe, pelas inúmeras vezes que fomos poupados pelos vossos momentos de intercessão junto a Jesus. Te pedimos agora, Mãe Santíssima, que leve até o seu Filho Jesus a nossa necessidade de uma renovação constante nos nossos corações. Nossos corações não podem envelhecer, nossos corações não podem murchar, nossos corações hão de sempre proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. E que a Virgem Maria é a Mãe Santíssima de cada um de nós. Amém. Louvores e glórias a Ti, Senhor, Glórias a pelo Ti, grande Senhor. presente que nos dás de ter a sua mãe como a nossa mãe. Amém. Glória a Deus. Estivemos e estaremos sempre reunidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu querido e minha querida irmã, que bom ter a sua companhia nesse nosso Café com Fé especial da nossa Santíssima Mãe Maria. Esperamos que você tenha gostado. Coloque nos comentários aqui, compartilhe com quem você sentir que vai ser beneficiado aqui com a nossa conversa. E esperamos te encontrar no nosso próximo Café com Fé. As suas sugestões são sempre muito bem-vindas, viu? E a gente já agradece também, né, Cida, tanto carinho aí de vocês, né? Fazemos esse programa, esse servir para o Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor e para que você possa também caminhar juntos na fé aqui conosco. Um beijo e até o próximo Café com Fé. Até o próximo.